Quero ganhar dinheiro na renda fixa aqui, pra onde que eu vou? IPCA mais de longo prazo. Aí você se deparou com vídeos meus falando sobre o Tesouro IPCA 2050 e sobre o Renda Mais 2065. E agora você tá pensando, qual é o melhor pra minha carteira de investimentos? É exatamente essa pergunta aqui que eu vou te ajudar a responder, ou seja, qual desses dois é melhor pra você? Pra responder essa pergunta, eu vou te mostrar três coisas. Primeiro, se essa taxa que a gente tá vendo hoje, ela é atrativa mesmo. Tiaguinho, mas eu sei que ela é atrativa, tudo bem, mas talvez você não tenha noção o quão atrativa ela é e o quão raro é a gente enxergar esse nível de taxa. Segundo, eu vou comparar diferentes cenários entre os dois, ou seja, cenários positivos para o 2065, cenários positivos para o 2050. Qual a vantagem? Quem leva a vantagem? Cenários negativos para o 2065, 2050. Quem leva a desvantagem? Cenários muito positivos e muito negativos para ambos. Por quê? O que a gente quer enxergar aqui? A gente quer enxergar um negócio que chama assimetria, ou seja, quem tem a melhor assimetria, tá certo? Alguém não sei o que é isso, calma que eu vou te explicar. E o terceiro, eu vou te mostrar como você escolhe entre eles, como você vai decidir qual dos dois é melhor para sua carteira de investimentos, tá bom? Então, o primeiro ponto que a gente vai abordar é se a taxa é de fato atrativa. Aí você fala, ué, Gui, é só olhar o passado desses ativos, é só olhar o histórico do Renda Mais 2065 e o histórico do Tesouro IPCA 2050, correto? Tudo bem, você pode até olhar o histórico, mas o que acontece? Esses títulos, eles foram emitidos há poucos meses, não tem nem 2 anos que eles foram emitidos, ou seja, o histórico deles é muito pequeno. Então não dá pra gente dizer qual que é a taxa média, a taxa justa para esses caras. E agora, o que a gente vai fazer? Todo título IPCA mais de longo prazo, ele tende a ter taxas extremamente semelhantes entre si. O que eu tô querendo dizer? Que se eu tenho um Tesouro IPCA 2050, a taxa dele é mais ou menos assim. Se eu tenho um Tesouro IPCA 2045, a taxa dele vai se comportar, mais ou menos dessa maneira. Se eu tenho um Tesouro IPCA 2065, a taxa dele vai se comportar mais ou menos dessa maneira. Um dia ou outro, você pode até ter uma diferencinha, um subir um pouco mais do que o outro cair um pouquinho mais, e de um dia para o outro, mas, no geral, os grandes movimentos, eles são praticamente idênticos. Ué, Guilherme, o que isso nos mostra? Isso nos dá algum aprendizado? Algum tipo de análise? Claro que isso nos dá. Isso nos ajuda, na verdade. Porque eu fui olhar, o Tesouro IPCA mais de longo prazo tem maior histórico no mercado brasileiro. Que título é esse? É a NTNB 2050. Que é isso, Gui? Eu nunca ouvi esse código. Isso aqui é o quê? Nada mais é do que um nome científico para o Tesouro IPCA mais 2050 com juros semestral. Sabe o Mustela putorius furo e o furão? Então, esse aqui é o Mustela putorius furo, né? Que é o nome científico do bicho. E qual que é o nome que a gente chama no dia a dia? Furão. Tesouro IPCA 2050 com juros semestral. O que isso tem a ver? Olha só, emitiram esse título aqui, ó, pela primeira vez que ele começou a ser negociado no Brasil, lá no começo de 2010. A gente tá falando de um Tesouro IPCA mais de longo prazo, que, ó, sempre sua taxa é seguida pelos outros, tá certo? Que tem um histórico de nada mais, nada menos do que 15 anos. O que eu tô querendo mostrar pra você? Se a gente tivesse um Renda Mais 2065, desde 2010, se a gente tivesse um Tesouro IPCA 2050, sem juros semestral, desde 2010, as três taxas desse cara, do Renda Mais 2065 e do IPCA 2050, sem juros, estariam sempre muito próximas e, mais importante, seguindo sempre na mesma direção. Então qual que é o ponto que eu quero chegar? A gente vai analisar a taxa dessa NTNB 2050 nos últimos 15 anos. Então a gente vai conseguir dizer, olhando o histórico do 2050, desses 15 anos, qual que é a taxa justa, uma taxa média para o Renda Mais 2065 e para o Tesouro IPCA 2050. Peguei e montei essa tabela aqui. Caraca, essa tabela aqui é muito complicada, eu não consigo olhar. O que é isso? Bom, essa linha amarela, ela mostra o histórico da taxa do NTNB 2050, que é acompanhada nos dias de hoje pela taxa do Renda Mais 2065, pela taxa do Tesouro IPCA 2050. Olha só, ela vai, às vezes ela cai, ela sobe, ela cai, ela sobe. Olha onde a gente tá hoje aqui, ó. IPCA mais 6,96. No momento que eu gravo esse vídeo, a IPCA mais 7. Só que olha aqui, ela tá bem perto das máximas históricas, né? Ó, só em outro momento do seu histórico ela chegou num patamar tão perto quanto que a gente tá vivenciando atualmente, mas depois fala um pouquinho mais sobre isso. Qual que é o dado, o indicador que eu quero pegar aqui? Eu quero pegar qual que é a taxa média desse ativo ao longo dos seus 15 anos de história. Se eu for pegar a taxa média, essa linha vermelha aqui, ó, IPCA mais 5,55%, tá? Então, às vezes, em momentos positivos, essa taxa veio para baixo, em momentos negativos ela veio para cima, em momentos positivos ela veio para baixo, em momentos negativos ela veio para cima. Percebe? Ela tá seguindo aqui, ó, num canal lógico, que é bem disperso em termos de taxa, mas se a gente for pegar, ela vai caminhando ao redor dessa média aqui de IPCA mais 5,55. A gente já pode tirar quando a taxa do IPCA 2050 ela começa a se afastar muito desse 5,55, fica cada vez mais difícil dela subir. Porque o cenário precificado já é tão ruim, que para subir ainda mais precisa ser um caos, uma destruição assim absurda dos fundamentos econômicos brasileiros. Então, isso a gente já consegue ir meio
meio que entendendo por esse gráfico. E lembre-se, Renda Mais 2065, Tesouro IPCA 2050, seguem a taxa da NTN-B 2050. A gente está tentando entender qual que seria o histórico de longo prazo do Renda Mais 65, do Tesouro IPCA mais 2050. Combinado? Então o primeiro ponto que eu já quero te mostrar aqui, ó, é que a gente tá das máximas históricas de diferença entre essa média e a taxa atual, que dá praticamente 1,5% de diferença de taxa ao ano. Mas será que a gente nunca teve muito acima disso? Não. Eu peguei e montei uma tabelinha aqui para vocês. Olha só que interessante. Desde que a NTN-B 2050, que é esse carinha que a gente está analisando, ó, ele foi emitido e começou a ser negociado pela primeira vez, nós temos 3.862 dias de negociação. Então eu consultei todos os dias que esse título aqui, ó, foi negociado. O que eu fiz? Eu categorizei por níveis de taxa. Então olha só, eu sei exatamente quantos dias a taxa ficou acima de IPCA mais 9%. Quantos dias? Zero. Quantos dias ela ficou acima de IPCA mais 8,5%? Quantos? Zero. Acima de IPCA mais 8? Zero. Mas acima de IPCA mais 7,5%, ela chegou a ser negociada. Quantos dias? Apenas 27 em 15 anos. Em um total de 3.862 dias. Que dá um percentual aqui, ó, de 0,70. Onde nós estamos, Gui? Nessa tabelinha. Nós estamos aqui, ó, IPCA mais 7. Apenas 220 dias, de um total de quase 4.000 dias, ela negociou entre IPCA mais 7 e IPCA mais 7,5. Qual que é o percentual, Gui, de vezes que isso aconteceu? 5,70. Se você somar, né, com o que ficou acima de IPCA mais 7,5, vai dar algo mais ou menos perto de 6%. Ou seja, o nível de taxa que tá o 2050 hoje, que baliza também a taxa do Renda Mais 2065, do Tesouro IPCA 2050, está no 6% melhor da sua história. Ah, eu não quero 6% melhor, eu quero 1% melhor. Ah, pelo amor de Deus. Você fala o seguinte, eu não quero uma excelente oportunidade, eu quero a melhor oportunidade do mundo. Sabe qual é o grande problema? Quando você quer a melhor oportunidade do mundo, a excelente pode passar na sua frente e você procurar essa daqui, ó, pode perder a excelente, pode ficar sem nenhuma na mão, tá? Então esse nível de taxa aqui, ó, é historicamente muito bom e muito difícil de se ver. A gente só encontra esse nível de taxa, olha só, em momentos de estresse econômico. Ah, Gui, eu tô com medo, eu vou esperar um pouquinho pra decidir se eu compro ou não. As pessoas aqui também esperaram, porque elas estavam com muito medo. Ninguém tava tranquilo. Só que as pessoas pensaram, quando a economia brasileira melhorar, só que tende a baixar. Quem esperou as coisas melhorarem para comprar o IPCA 2050, o que aconteceu? A taxa despencou em um cenário de melhora. Então não existe taxa em IPCA mais 7 quando você tem uma melhora, um alívio nas condições econômicas, um alívio na preocupação fiscal. Se a gente for pegar aqui a taxa média, que é em torno de IPCA mais 5,5, a gente vai reparar, ó, 30% dos dias de negociação, ela ficou mais ou menos nesse patamar, entre IPCA mais 5,5 e IPCA mais 6. Só que a gente tem 1,5% de queda de taxa. Tá? Ou seja, analisando o histórico desse ativo, pessoal, que cola no Renda Mais 2065 no Tesouro IPCA 2050, parece ser uma excelente oportunidade de comprá-los, tá? Aqui, você tá mostrando taxa. Eu quero ver rentabilidade, eu quero cenários positivos e negativos. Pra quê? Pra eu bater o quanto que eu posso ganhar e perder em cada um deles. Olha que eu vou te mostrar, que eu montei. Você já só viu ela com 3 e 5 anos, mas eu incluí outros períodos. Que outros períodos são esses? 1 e 10 anos. Então a gente vai conseguir consultar o quanto que você pode ganhar ou perder no Tesouro Renda Mais 2065 e no Tesouro IPCA 2050 nos seguintes períodos: 1 ano, 3 anos, 5 anos e 10 anos. Para cenários que vão de catastróficos até cenários céu de brigadeiro, ou seja, tudo de bom tá acontecendo. E aí a gente pode ver o quanto a gente pode perder em um cenário catastrófico e o quanto a gente pode ganhar em vários desses cenários, mas em um cenário também de céu de brigadeiro. Olha só, então se a gente for consultar agora o portal do Tesouro Direto, já com esse layout novo aí, eu não gostei tanto, mas tudo bem, né? Olha só, a gente pode consultar. A taxa agora do Tesouro IPCA 2050 é de IPCA mais 6,98%. Bom, legal. Então já vamos trabalhar exatamente com esse nível de taxa na nossa planilha. Então vamos colocar aqui, ó, IPCA mais 6,98%. Essa planilha vai me mostrar, pessoal, o quanto que eu vou ter de retorno acumulado nesses períodos aqui, ó. 1 ano, 3 anos, 5 anos e 10 anos, tá? Só que tem algumas premissas. Que premissas? Se a inflação média do período for de 9% ao ano, 8% ao ano, 7% ao ano e assim sucessivamente, até chegar aqui em 4,5% ao ano. Segundo ponto, se exatamente daqui 1 ano, ou 3 anos, 5 e 10 anos, a taxa que esse título está sendo negociado é de IPCA mais 9, IPCA mais 8,5, IPCA mais 8, 6,98, que é exatamente a que está aqui, 6,25, 5,5, 5, 4 e 3. Então, se essas duas coisas acontecerem, a gente sabe exatamente quanto que eu vou ter de retorno positivo ou negativo nesses respectivos prazos. Primeira coisa que eu quero te chamar a atenção aqui, ó, dá uma olhada na coluna de 1 ano. Então, se você compra um Tesouro IPCA mais de longo prazo, porque você quer estabilidade, proteção do seu capital em 1
ano, toma cuidado. Porque em um cenário negativo, com as taxas saindo de IPCA mais 6,98, indo para perto de IPCA mais 8, em um ano, ó, você teria um retorno negativo de quase 10%. Pô, Gui, quantas vezes nós tivemos NTNB 2050 sendo negociado acima de IPCA mais 8? Vamos dar uma olhadinha na nossa outra tabelinha? Olha aqui, ó. Zero! Nenhum dia. Já é um cenário de estresse muito forte, porque em nenhum dia NTNB 2050 chegou a ser negociada a uma taxa acima de IPCA mais 8. Pô, Gui, então por que você coloca lá? É impossível de acontecer. Não. Nós precisamos nos lembrar do caso da usina de Fukushima no Japão. Ela foi projetada para aguentar um terremoto de até 8 na escala Richter, tá? Que era mais ou menos a maior escala que um terremoto já tinha atingido ali a região. Ou seja, eles projetaram a usina nuclear para aguentar um terremoto da maior magnitude que eles já passaram ao longo da sua história recente. O que aconteceu? Veio um terremoto pior do que o que eles já tiveram. Então, eu sempre gosto de colocar cenários bem piores do que o que a gente já vivenciou, porque a gente não sabe, né? O futuro ele pode ser melhor do que a gente já vivenciou, ou, no pior dos casos, pode ser bem pior do que o pior momento que a gente já vivenciou. Por isso que eu coloco aqui. Indo para IPCA mais 8, então, queda de 10% no Tesouro IPCA 2050. Indo para IPCA mais 8,5, queda de quase 20%. E indo para IPCA mais 9, queda de 25% do valor investido. O que isso significa, Gui? Você foi lá, colocou R$1.000, buf, crise absoluta. Chegou aqui, IPCA mais 9. Meu Deus do céu, destruição. A inflação nesse período foi de 9%. Ah, Gui, a inflação não vai ser de 9%. Pera aí, meu amigo. Não dá pra taxa aí para IPCA mais 9, a inflação tá tranquila, não existe isso. Então você colocou R$1.000, essas duas coisas aconteceram, inflação em 9, aqui a taxa foi para IPCA mais 9, você vai ter, no final de um ano, R$750. Queda de 25% do valor investido. Ruim, né? Imagina se fosse, então, 100 mil. Você ia ter, depois de um ano, R$75 mil. Mas em cenários positivos, Gui, cenário positivo todo mundo quer ver, lógico. Por quê? Porque é muito bom, é muito legal. Vamos pensar? Então, começar por um cenário em que nada mude. A taxa desse cara aqui, ó, ele fique parada. E IPCA mais 6,98. O que vai acontecer? A remuneração dele em um ano vai ser 12,86. Vai ser mais ou menos a inflação que está esperada aqui, de 5,5%, mais 6,98% ao ano, vai dar isso aqui, ó, 12,86 em um período de 12 meses para frente. Mas, Gui, se voltar para perto da média histórica, que é IPCA mais 5,5, no período de 12 meses. Se isso acontecer, olha o retorno que você pode obter. Isso em 12 meses, tá? 56,93%. Tô falando aqui que se você foi e colocou R$100 mil, você vai ter, daqui a um ano, R$156 mil. Ah, tem imposto, tem a taxa. Pelo amor de Deus. A taxa aqui do Tesouro é de 0,20% em cima do valor investido ao ano. Ah, se você ficar fazendo isso daí, isso aí é para cálculo exato. Você não precisa, que é só em termos de magnitude. Se as coisas começam a melhorar ainda mais, aí começa a ficar excepcional. Nós começa a ter retorno aqui, se for para IPCA mais 5, 75%. IPCA mais 4, mais de 100%. Ou seja, você mais do que dobra o patrimônio investido em 12 meses no Tesouro IPCA 2050. Ah, Gui, pelo amor de Deus, é impossível a taxa aí para IPCA mais 5,5, para IPCA mais 5, IPCA mais 4. Porque o cenário hoje, ele está muito negativo. Pelo amor de Deus, você acha que aqui estava tranquilo? Aqui estava pior. Aqui a gente estava falando de dominância fiscal, mas não era um ou outro falando de dominância fiscal. Era todo mundo falando de dominância fiscal. Pior cenário fiscal possível é a dominância fiscal. Estava todo mundo falando dele, aqui, neste exato momento. Então toma cuidado. Aqui não era tranquilo. Mas o que eu quero mostrar pra você? Que aqui a gente tá no meio de 2016. No meio de 2017, essa taxa, ou seja, um ano depois, essa taxa chegou a bater IPCA mais 5%. Foi pra baixo da média histórica. O que isso significa aqui? O que você está querendo me mostrar? Tô querendo te mostrar que por mais que pareça muito difícil, é possível? Sim. É o cenário mais provável? Na minha opinião, não. Mas é possível. Então é bom a gente mapear. É importante a gente ver, ó. IPCA mais 5, IPCA mais 5,5, a gente tem que pegar aqui, ó. Ah, é impossível negociar abaixo de IPCA mais 5. Vamos pegar aqui, ó, somar todas as vezes que esse título negociou abaixo de IPCA mais 5, não especificamente, né, o IPCA 2050, mas a NTNB 2050 e a taxa dele sempre anda muito perto. Se a gente for somar esse percentual com esse daqui, 18, 30, 36, vai dar aproximadamente 40% das vezes. Ou seja, 40% das vezes de todo o histórico desses 15 anos, esse título negociou a uma taxa abaixo de IPCA mais 5,5. Ou seja, é sim bem possível isso acontecer. Não tô falando em 12 meses, mas tô falando em algum momento do tempo. Para fechar esse raciocínio, o que eu quero complementar aqui pra você? Daqui a 12 meses, a gente tem um negócio louco aqui no Brasil. Um negócio louco, você vai brigar com todo mundo, vai perder alguns amigos. Natal vai começar a ficar cada vez mais vazio, porque você vai brigar com seus familiares aí ao longo dos próximos 12, 18 meses, porque a gente tem eleição, meu amigo, no ano que vem. Então, eleição é sempre um período muito incerto. Então, é legal você entender o que aconteceria no pior dos casos, que seria perder uma parte razoável do seu dinheiro investido. O que eu quero mostrar aqui? Se você vai precisar dessa grana nos próximos 1, 2 anos, sugeriria você maneirar
terá na mão em IPCA mais de longo prazo. Por quê, Gui? Porque nos piores cenários você poderia perder uma boa parte do seu dinheiro investido. Só que, vamos aqui ó, pro prazo de 3 anos, olha só, nem se a taxa estiver em IPCA mais 9, você tem uma marcação ao mercado negativo. Você perde dinheiro. Nos melhores cenários, você triplica o dinheiro investido. Em 5 anos, você quase quadruplica nos melhores cenários possíveis. Ah, não, isso aqui não vai acontecer mais. É no máximo isso daqui, ó, IPCA mais 4. Tudo bem, você mais do que triplica o seu valor investido no prazo de 5 anos. E aí, claro, coloquei aqui 10 anos porque me pediram em uma live lá na plataforma da Finclass. Falei, pô, legal, vou incluir aqui na coluna. Veja aqui, para 10 anos, mesmo no cenário de IPCA mais 9, a sua rentabilidade seria superior a 200%. E olha que louco, tá? Que interessante. Por um prazo de 10 anos, basicamente, se a sua taxa tiver entre IPCA mais 5,5 e IPCA mais 9, a sua remuneração vai ser muito semelhante. Ué, Gui, como assim? Como isso é possível? Por conta da inflação média anual. Em um cenário mais negativo, como esse ativo ele é indexado à inflação, quando você tem uma taxa de inflação mais alta, ao longo do tempo ele começa a ser corrigido de maneira muito mais forte. Então, o impacto da marcação ao mercado negativo, ele é atenuado por uma inflação no período mais alto. Ih, ficou técnico. Tudo bem, você não precisa olhar essa parte aqui. Você precisa olhar, se você estiver observando, né, possíveis ganhos de marcação ao mercado, mas essas duas colunas aqui. Só que, lógico, não desprezar essa de um ano, porque, Gui, imagina, eu ia ficar louco ou louca se eu vejo 10% de queda no meu ativo, 17%. Então esquece, isso daqui pode não ser pra você. Gui, eu tenho muito apetite pra risco, eu acho que isso daqui é pouco. É pouco, meu amigo, é pouco. Então bora pra um cara ali que é mais louco. Quem que é mais louco que esse cara aqui? É o Renda Mais 2065. E agora a gente vai dar uma olhada nele, tá? Eu gosto desse cara. De fato, esse é um ativo que tem o que a gente chama de risco muito alto. Então, em cenários negativos, ele vai se desvalorizar mais. Porém, em cenários positivos, ele vai, ó, se valorizar mais. Vamos conferir a taxa desse cara? Porque ela é um pouquinho diferente. Lembra que eu falei, ó, que em dias, semanas ali, elas podem se diferenciar um pouquinho, mas a direção é sempre a mesma. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no site do Tesouro. IPCA Renda Mais, que é a aposentadoria extra aqui, né, 2065. Opa! Acima de IPCA mais 7,06, hein, Hugão? Tem que fazer mais aportes aí, ó, Biel. Dá pra fazer mais aportes aqui. Então, a gente vai colocar na nossa tabela exatamente essa taxa de IPCA mais 7,06. Já melhora. Então o que eu quero te mostrar? Se a taxa daqui a 12 meses for para IPCA mais 7,5, você já começa a ter um resultado negativo, de 3,75. Se ela for para IPCA mais 8, o que no 2050 era uma queda de 8%, aqui é uma queda de 18, quase 20. Indo para IPCA mais 8,5, que era uma queda de 18, vai para 31%. E indo para IPCA mais 9, que era uma queda de 25, vai para uma queda de 42%. É lógico que não tem só o lado negativo das coisas. Eu preciso te lembrar que esses níveis de taxa aqui, ó, vamos voltar no histórico, eles nunca foram observados. O mais 7,5 foi observado. Gui, então por que você coloca isso? De novo, lembre-se do exemplo da usina de Fukushima. Ela foi montada, preparada para aguentar um terremoto de escala 8, na escala Richter lá. Só que eles tiveram um terremoto de escala 9. Se prepara para um terremoto de escala 9, 10, 11. Por quê? Porque se vier no máximo um 7, 8, tu tá no lucro, tá certo? Então é importante mencionar isso daqui. Então no pior dos casos, você perde dinheiro de verdade. Mas, se a taxa continuar mais ou menos ali, Gui, em IPCA mais 7, o que acontece? Você já ganha quase 15% de retorno. Gui, 15% de retorno. 15% de retorno é Selic, cara. Pelo amor de Deus, que retorno porcaria. Tudo bem, mas tô mostrando aqui um cenário que é possível. Nos próximos 12 meses, não melhorou, não piorou nada, é muito possível que a taxa esteja em IPCA mais 7. Mas, se a gente for entendendo, ó, que ela vai caindo, o que pode acontecer em 12 meses, cara? Isso aqui é maluco, tá? Se ela for para IPCA mais 6, você já tem 65% de retorno. Se ela volta para sua média histórica em 12 meses, 100% de retorno. 12 meses, você dobrou seu capital. Gui, é impossível a taxa sair do estresse tão grande e voltar para a média histórica, quanto mais cair para baixo da média histórica. Lembre-se aqui do período Dilma, ó. Dominância fiscal aqui, um ano depois, IPCA mais 5%. Olha só, abaixo da média histórica, que é essa linha vermelha aqui, ó. Não é impossível. É o cenário mais factível? Não, tá? Mas não é impossível como você escuta muitas pessoas falando por aí. Então a gente volta para essa tabelinha aqui, ó. Se voltar para a média histórica, 99%. Gui, IPCA mais 4 não. Vamos colocar aqui IPCA mais 5, né? IPCA mais 4 é muito para baixo. Vamos colocar aqui, ó. Se ela fosse para IPCA mais 5, igual aconteceu lá entre 2016 e 2017. 139% de retorno em 12 meses. Isso significa que você colocou 100 mil reais, comprou a taxa de IPCA mais 7,06. Daqui a um ano, você tem 240 mil reais. Você mais do que dobrou. Gui, você acha isso factível de acontecer e ir para
para IPCA mais 5 antes da eleição? Eu acho. Se a gente tiver Selic em queda, como deve acontecer nos próximos meses, se a gente tiver um cenário eleitoral disputado entre direita e esquerda, e teoricamente direita tem ali, né, uma responsabilidade fiscal maior, o mercado vai começar a embutir isso nos preços. A queda da Selic e a possibilidade do Brasil ter um próximo governo mais responsável do ponto de vista fiscal. Não acho impossível ou improvável a gente ter IPCA mais 5% no ano que vem. É o cenário base? Não. Mas é importante a gente fazer o quê? Mapear o que pode acontecer. Porque se eu estou me preparando, ou estou preparado para um terremoto da escala 9, 10 e 11, na escala Richter, que a gente nunca teve, pô, eu também tenho que olhar, observar o que já aconteceu, do lado positivo. Senão eu não invisto em nada, né? Fico com o Tesouro Selic parado. É porque, meu Deus, sempre pode acontecer o pior dos mundos. Tem que olhar assim pro lado positivo também, tá? E entender que ele é factível, assim como já aconteceu em outros momentos. Gui, loucura total. Pô, entrou um governo de direita, velho. Bicho, tá 70% e o cara tá com uma proposta de reforma fiscal, cara. E tá com apoio da população, com apoio do Congresso. Meu Deus, esse negócio vai pro IPCA mais 3. Se for pro IPCA mais 3, é o quê? É praia, meu amigo. Tu vai pegar o seu dinheiro investido e vai multiplicar por 5. Você colocou 100 mil reais e foi pra 500 mil reais. Ô Gui, esse cenário é possível? Não é impossível, mas eu diria que ele é muito improvável. Porque economista não vai falar nada pra você que é impossível. Então os caras vão falar o seguinte, ó, pode aí ter um momento que a gente nunca mais vai morrer. Eu vou falar, é improvável, mas não é impossível. Nenhum economista vai te dizer que nada é impossível. Ou seja, isso poderia acontecer? Poderia, não é impossível, mas é muito improvável, tá? Mas coloquei aqui mais pra gente ter a noção. Agora vamos pro prazo de 3 anos, e é aqui que tá a grande diferença, 2050 e 2065. No 2050, você não tinha nenhum cenário aqui, ó, onde o seu ativo, o seu investimento, ele apresentava rentabilidade negativa. Aqui no Renda Mais 2065, você tem. Então você foi lá, investiu 100 pila no Renda Mais 2065, deu tudo errado, pelo amor de Deus, irresponsabilidade fiscal, a inflação porrou para 9%, a taxa desses ativos foi para IPCA mais 9%, você olha no seu investimento depois de 3 anos, aqueles 100 mil reais que você tinha colocado, tá quanto? Pelo amor de Deus, Gui, não aguento mais. Tá 82 mil. Ou seja, mesmo depois de 3 anos, você ainda perderia dinheiro nesse cara. Fora que tem inflação, tem o CDI, né? A Selic que tá rodando lá um patamar elevado. Então você ia estar muito incomodado ou incomodado. Você ia estar mandando mensagem, falando, por que você foi mostrar isso? Eu queria nunca ter visto essa oportunidade na minha frente, pelo amor de Deus. Lógico, você vai estar assim. Mesmo que for para IPCA mais 8,5, também você ainda perde dinheiro. Então aqui tá a grande diferença entre o Renda Mais 65 e o Tesouro IPCA 2050. Esse cara, você não pode nem pensar em investir se você cogita resgatar esse dinheiro em menos de 3 anos. Porque em 3 anos, nos cenários mais negativos, né, se preparando lá, né, para os terremotos que nunca aconteceram, você ainda perderia dinheiro, tá certo? Ah, Gui, mas pô, esse cenário é muito difícil de acontecer. E daí? Tem que se preparar. Mas é lógico, né, se a gente vai para um cenário aqui positivo, pô, os ganhos são maiores, né? Voltando para a média histórica, que é IPCA mais 5,5, você mais do que duplica o seu patrimônio em 2 anos. Voltando para IPCA mais 5, quase que triplica. Se a gente mudar aqui de IPCA mais 5 e colocar IPCA mais 4,5, você mais do que triplica o seu patrimônio em 3 anos, é um retorno de 247%, né? Então, é uma grana relevante. E em 5 anos, começa a ficar um negócio, assim, muito atrativo. Porque você não tem mais nenhum período onde você vai ter rentabilidade negativa. Nem se for pro terremoto, vai ficar lá 10 Richter lá. Você ainda tem 15% de retorno. Ah, Gui, mas tem inflação, tudo bem. Mas você vai ter colocado 100 mil reais e vai ter lá, depois de 5 anos, 115 mil reais, tá? Você não vai estar com uma rentabilidade nominal negativa. Se a taxa estiver em 7,5, ou seja, subir do 7,06 para o 7,5, você ainda vai ter um ganho de 60% positivo. Olha que interessante. Se a taxa tiver IPCA mais 7, algo perto do que ela está hoje, você praticamente dobra o seu patrimônio. E aí, óbvio, né? Conforme vai caindo a taxa, as taxas de retorno vão ficando extremamente atrativas. Se voltar para IPCA mais 4,5, você mais do que quadruplica o seu patrimônio. Colocou 100 mil, você vai ter aqui 418 mil. Isso aqui é para mudar o seu patamar de vida. Mas se for para IPCA mais 4, o IPCA mais 4 já é assim, uma taxa excepcional, tá? 395% de retorno. Colocou 100 mil, depois de 5 anos, 500 mil. Ô, Gui, olha só, eu vendi um imóvel 3 anos atrás, eu tenho, cara, você não vai acreditar, eu tenho 400 mil investido hoje, olha só, né? Isso aqui, pessoal, só uma hipótese, tá? Uma simulação. Colocou 400 mil reais, deu esse caso aqui, depois de 5 anos, multiplicou por 5, patrimônio investido, a gente tá falando que você, depois de 5 anos, tem 2 milhões de reais, cara. Loucura. Se isso daqui acontece, é mudança de patamar absurda de vida. Isso daqui, pra mim, é uma oportunidade? Muito. Mas, você precisa lembrar, ó, tem esses carinhas aqui, cenários negativos, coisas que a gente não observou no Brasil aqui, mas que, sim, uma eventual piora podem acontecer. Então vamos fechar aqui esse raciocínio de qual escolher, né? Dos dois. Então, pra mim, a pergunta fundamental que você precisa responder para escolher entre o 2050 e o 2065 é, primeiro, eu vou precisar desse dinheiro, pelo menos nos próximos 2 anos? Se a resposta for sim, posso precisar? Esquece.
esse cara aqui, ó, não vai pensar de jeito nenhum, porque depois você vai precisar resgatar, vai estar com prejuízo, mesmo na escala Richter lá que eu te falei, que era improvável, mas que podia acontecer. Não, Gui, aí onde você vai pensar em investir? Nesse cara aqui. Estou ciente de que nos cenários mais negativos possíveis, mais do que qualquer outro momento que a gente já vivenciou no Brasil, eu posso perder até 20% em 12 meses do dinheiro que eu vou investir aqui? Tô ciente, Gui, então pode colocar no 2050. Vou precisar, Gui, desse dinheiro nos próximos 3 anos, ou posso precisar desse dinheiro nos próximos 3 anos? Não. Estou ciente que terremotos, escala 10, Richter, pior que a gente já vivenciou aqui no Brasil, posso perder 40%? Sim, Gui, tô ciente, vou colocar uma grana ali que eu tô confortável em correr esse risco. Pode ir no 2065 porque você está preparado para ter um ativo de risco. Mas você só deveria ter esse cara aqui na sua carteira? Não. E ó, sendo honesto com você, tá? Tudo aponta para mim que essa daqui é uma oportunidade que não vale a pena ficar de fora. A simetria de risco, como a gente viu, ela é muito grande. Se piorar, a tendência é que não piore muito, porque você viu lá, a gente já tá num momento de estresse muito grande. Mas se melhorar, a gente pode ter sim um upside, né? Um espaço para ganho muito bom. É por isso que a melhor forma de você aproveitar essa oportunidade aqui é de fato construir uma carteira de investimentos mais inteligente para o momento atual. Isso porque a gente está numa janela incrível de oportunidade nesse exato momento. Apesar, né, do Renda Mais ser um título para 3 anos ou mais, a verdade é a gente que está numa iminente queda de juros no Brasil. Falei um pouquinho aqui no vídeo. Essa queda ela vai acontecer e o mercado agora está indeciso se essa queda vai acontecer no início de 2026 ou ainda nesse ano, antes de 2025 acabar. E toda vez que a gente entra num ciclo de queda de juros no Brasil, os ativos de risco têm resultados muito bons, sempre. Desde o início dos anos 2000, o Brasil já passou por diversos ciclos de alta e queda dos juros. E os dados, eles são sempre muito claros. Então dá uma olhada nesses gráficos que vão aparecer na sua tela agora, tá? Por exemplo, o Ibovespa e o IFIX, eles reagem antes da queda efetiva da taxa Selic, da taxa de juros. Mesmo em 2011, com uma queda mais branda dos juros, de 12%, indo para 7,25%, o IFIX subiu 41%. E a média histórica, ela impressiona, tá? Segundo o levantamento da XP, com base nos principais ciclos de queda desde 2011, o retorno médio do Ibovespa, por exemplo, foi de 14,4% ao ano. O IFIX, o índice dos fundos imobiliários, 24,7% ao ano. Mesmo sem escolher ativo nenhum, apenas comprando o índice através de ETF, o investidor ele teria ganho de mais de 2 dígitos. Agora imagina só você aplicando esse racional em ativos selecionados estrategicamente, com mais sensibilidade à queda de juros, ou seja, maior potencial de valorização. Assim como os Minas foi no passado, que no início de 2016 até 2018 teve uma valorização de 507%. Ou como o Prio 3, que no mesmo período teve 710% de valorização. É desse tipo de janela de oportunidade que a gente está falando nos ativos de renda variável no Brasil. Mas é importante você entender o seguinte, né? Diferente de 2016, quando a taxa Selic caiu de 14,25 para 6,5, uma queda de quase 8 pontos percentuais inteiros, que o mercado projeta agora, é o primeiro ciclo bem mais brando, né? Com a Selic saindo dos atuais 15% para algo perto de 10,5%. Ou seja, a queda inicial, nesse momento, ela pode ser menor. Mas isso não significa que as oportunidades são pequenas, tá? Mesmo com uma redução mais suave, mais tranquila, os ativos que eles são sensíveis à Selic, eles já começaram, inclusive, a se valorizar. Historicamente, mesmo ciclos menores de queda de juros foram suficientes para gerar retornos de 30%, 40% e até 50% quando você se posiciona em ativos bem selecionados. Então, com isso em mente, eu entendo que você precisa montar uma carteira de investimentos com ações, fundos imobiliários, inclusive o Renda Mais, você consiga estar bem exposto a essa queda de juros que pode acontecer nos próximos meses. E para balancear esse risco, você ainda coloca uma parte dos seus investimentos internacionais em renda fixa pós-fixada. E em alguns investimentos em renda fixa dinâmico que aproveitam também essa queda, mas eles têm um risco muito menor do que o Renda Mais, como alguns ETFs de infraestrutura, ETF de indexados à inflação de curto prazo, que vão ajudar a proteger a sua carteira, tá? Se você tem uma ideia mais clara de como colocar isso em prática, eu vou te mostrar justamente a forma, aqui na lousa, como a gente está fazendo isso na Finclass e o que a gente passa para os nossos assinantes. Essa daqui é a nossa carteira de investimentos recomendada, tá? A gente divide ela em algumas partes. Primeiro, renda fixa, que é esse amarelinho e esse verde aqui. Brasil, país da renda fixa, historicamente traz muita grana para você e detalhe, com risco baixo. A gente tem a renda fixa aqui, ó, que é a pós, que é essa amarelinha, que é mais protegida. Então você tá com Renda Mais, você tá com algumas ações, fundos imobiliários, mas esse cara aqui, junto com outra parte que eu já vou falar, ajuda a reduzir o risco dos seus investimentos, tá? E aqui, ó, é onde tá o Renda Mais e outros ativos que a gente chama de renda fixa dinâmica, né? Um IPCA+, um pré-fixado, diferentes prazos, diferentes emissores, tá? E é onde que eu tenho ações, por exemplo. Ações estão aqui, ó, nesse azulzinho ou verdinho, a água aqui, tá? Seja lá o que você queira chamar. Mas a gente também tem os fundos imobiliários. Então aqui, ó, nessas duas partes, eu vou até juntar, a gente tem a renda variável
variável, que a gente chama de equity, né? Participação em negócio, participação em imóveis. Essas duas partes aqui, ó, tá? Que dá 30% da nossa carteira de investimentos. Bom, Gui, então você tem renda mais aqui, que tá junto aqui no verde, não é tudo, mas tá aqui dentro, ações e fundos imobiliários. Não tem muito risco? Ó, tem risco, mas essas duas fatias, a amarela e a rosinha, que é internacional, ajudam a reduzir o risco da sua carteira. Porque esse negócio balança bastante. Se der alguma crise no Brasil, lembra lá o terremoto na escala Richter? 9, 10 e tudo mais, esses caras vão ajudar a atenuar bastante o desempenho negativo que esses caras aqui, ó, podem apresentar. E tem outras partes aqui mais específicas, de criptoativos, alternativos, né, multimercados, que ajudam a gente aqui em determinados cenários, tá? Só que olha só, eu tenho plena confiança. Se você montar algo assim, você vai ter bons resultados, tá? Até porque essa carteira aqui, ela tá com um retorno histórico de quase 41%. Desde que a gente lançou ela lá em 2022. Você vai falar, Gui, quanto que tá o CDI? O CDI no mesmo período, ele teve um retorno de 37%. Só que o mais interessante é que a nossa carteira tá superando o CDI, e se você for pegar o retorno do IFIX, por exemplo, no mesmo período, ele foi de 14,81%, cara. Muito menor do que o CDI e muito menor do que entregou a nossa carteira de retorno, tá? O Ibovespa, Gui, o Ibovespa teve um retorno de 13%, ou seja, muito menor do que a nossa carteira tá entregando. O que que isso significa? Que a nossa carteira tá superando todos os índices de mercado do Brasil, tá? Ué, Gui, mas como é que vocês conseguem isso? Selecionando boas ações, selecionando bons fundos imobiliários, perfeito? Porque a gente consegue ter uma performance bem melhor que o IFIX, bem melhor que o Ibovespa, e no acumulado, nesse período desafiador, né, nossa carteira ainda supera o CDI. Ah, Gui, eu vou fazer por conta, então eu vou selecionar aqui as ações, os fundos imobiliários, sozinhos, assistindo seus vídeos e tudo mais. Você pode fazer, tá? O risco que você corre aqui é só de escolher os investimentos, né, os ativos errados. E como você pode ver, o Ibovespa e o IFIX, que são os principais índices de ações e de fundos imobiliários, representam a média do mercado. Eles ficaram bem abaixo do CDI. Se você fizer um trabalho mediano, você vai ficar no máximo, colado com o Ibovespa e com o IFIX. E a gente viu, nessa janela aqui, o IFIX e o Ibovespa entregando resultado muito abaixo do CDI. É isso que você quer? Além disso, né, você tem que pensar o seguinte, também não tem muito tempo. Se a taxa Selic começar a cair agora, em dezembro, depois de alguns meses, significa que as movimentações do mercado, elas já vão começar, e na verdade elas já estão até começando a acontecer, justamente agora, enquanto você está vendo esse vídeo. É por isso que contar com a nossa ajuda pode ser o diferencial para você que já entendeu que esse é o momento de investir nas ações certas, nos fundos imobiliários e nos ativos de renda fixa também, mas que ainda está inseguro em dar o próximo passo, que talvez não entenda muito desse mercado. E exatamente para isso que a Finclass, ela existe. A Finclass é a única plataforma que reúne no mesmo lugar tudo o que você precisa para investir melhor, clareza, estratégia e acompanhamento real e profissional. Aqui você tem acesso a 2 carteiras de investimento completas, tá? Montadas por analistas experientes, com base em ciclo econômico, fundamento sólido e pensamento de médio e longo prazo. Mais de 70 cursos práticos com aulas curtas, objetivas, ensinadas por quem entende o mercado, por quem vivencia o mercado. E uma comunidade ativa, onde você pode tirar suas dúvidas com monitores, trocar experiências e contar com o suporte de quem já está no mesmo caminho que você. E detalhe, live de segunda a sexta-feira com todos os analistas da Finclass. E a prova de que isso funciona está nos resultados. Durante o último ciclo de queda de juros, a carteira recomendada da Finclass entregou uma performance bem superior ao Ibovespa. E agora, com o novo ciclo começando a se formar, ela já começou a abrir um espaço, um diferencial, a se distanciar do CDI, mostrando que o movimento já está começando. E quem tem acesso à Finclass já está posicionado para aproveitar a oportunidade e, na verdade, já está começando a observar a sua carteira, ó, se descolando do CDI. Mas talvez o mais importante de tudo, você não precisa ser um especialista para começar. Na Finclass, qualquer pessoa, do mais iniciante ao mais avançado, consegue montar sua carteira profissional em menos de 30 minutos. Você não precisa assistir todos os cursos para investir bem, não. Se você quiser, você pode abrir aqui, ó, carteira recomendada hoje mesmo e aplicar exatamente como os nossos analistas recomendam e indicam, com o peso certo de cada ativo, com o preço máximo que você pode pagar, com atualizações constantes sempre que o cenário mudar. E se quiser ir mais fundo, você tem cursos completos sobre renda fixa, fundo imobiliário, ações, investimento no exterior, criptomoedas, previdência, planejamento financeiro, tudo isso com aulas curtas que cabem na sua agenda. Se você for descendo para cá, ó, você vai ver as recomendações. Eu não vou descer mais, por quê? Porque senão você vai pegar as recomendações aqui. Recomendações só para assinante, tá? Você também tem relatório, live diária, análises práticas e principalmente clareza. Clareza para investir com segurança, sem depender de terceiro, sem agir por impulso e com um plano profissional adaptado ao seu momento de vida e o patrimônio que você tem para investir, tá? Com tudo isso, vem cá, é impossível você não mude sua vida financeira de forma significativa em 12 meses. Por exemplo, o Lucas, ele conseguiu 80% de valorização dos seus investimentos internacionais e muito com a ajuda da Finclass. Tem também o caso do Caio, que depois que assinou a Finclass, ele não para de receber notificação ali, ó, no domingão, dos dividendos pingando na conta dele. São esses dividendos que ele está recebendo graças às recomendações da Finclass. E olha só, esses aqui são apenas alguns dos mais de 100 mil alunos que já usam a Finclass para transformar os seus próprios investimentos. E agora chegou a sua vez.
vez. Se você quiser entrar no próximo ciclo de valorização com a mesma estrutura que os profissionais usam, então clica no link que está na descrição desse vídeo ou escaneie o QR Code que está na sua tela agora. Se você fizer isso, você vai poder se cadastrar na promoção do Dia da Independência da Finclass. E além de receber tudo isso que eu já te mostrei aqui, você vai ter outros 6 bônus exclusivos e olha só, você vai poder investir no acesso da Finclass pagando a metade do preço. É isso mesmo, 50% de desconto para receber tudo que a Finclass pode te oferecer e outros bônus incríveis e exclusivos, tá? Então não deixe para depois. Faça agora a sua inscrição e aproveite. A promoção ela vai acontecer, no dia 24 de setembro, ela vai durar um só dia. E só quem tiver cadastrado aqui, vai receber a oferta. Combinado? Então, se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor o momento que a gente está vivendo e principalmente o que você pode fazer com essa informação. Está diante de uma das maiores oportunidades dos últimos anos. Dos últimos anos não, das últimas décadas, tá? E quem se posicionar agora pode realmente transformar seu futuro financeiro.